Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Conselho Administrativo do Instituto Pauliprev, no dia 5 de julho de 2021. Na pauta de hoje, a deliberação e aprovação das atas das reuniões ordinárias do dia 7 e 21 de junho, respectivamente. No item 2, deliberação para aprovação da prorrogação contratual de locação de container para armazenamento dos arquivos físicos do Pauliprev, de acordo com os documentos encaminhados previamente. No item 3, apresentação do relatório gerencial quadrimestral do primeiro quadrimestre do exercício 2021, e no item 4, assuntos gerais. Como é de praxe, as atas foram encaminhadas previamente no e-mail de todos nós, para que nós possamos fazer a leitura prévia e correções e alterações se necessário. Mesmo assim, alguém tem alguma coisa a dizer sobre as atas do dia 7 e do dia 21/6? Eu tenho. Pois não. Parabenizar a Joelle pela excelência. Ah, verdade, está muito bem redigidas as atas mesmo. Então, eu vou colocar em deliberação a aprovação das mesmas, tá? Como ninguém quer fazer nenhum adendo e nenhuma ata, eu imagino que, porque esteja todos de acordo, então, só para cumprir o protocolo, eu vou votar em bloco as duas, tudo bem? Ok. Uhum. Ok? Então, tá bom. Paulo? Aprovado. Edson? Aprovado. Eliette? Aprovado. Fábio? Aprovado. Silene? Aprovado. Nara? Aprovado. Edu? Aprovadas. E Eric? Aprovado. E desculpa, pessoal, o atraso aí, tá? Foi técnico. Imagina, tranquilo. Então, por unanimidade, as atas do dia 7 e 21 de junho foram aprovadas. No item 2, deliberação para aprovação de prorrogação contratual de locação dos containers, do container, que é utilizado para armazenamento dos arquivos. A gente já utiliza esse container aí há mais de 2 anos, e agora precisa de uma deliberação nossa para prorrogar esse contrato. Alguém tem alguma dúvida a mais a ser tirada, a ser esclarecida com o André? Fora as que já tiveram, ou alguém ou a Eliette quer fazer as perguntas agora para oficializar, ficar registrado em ata? Eu acho bom, né? É melhor. Prefiro, obrigada. Hoje eu perguntei para o André, né, até para entender quanto tempo são armazenados esses dados, né? E aí o André pode responder novamente, fazendo um favor, até para deixar documentado. E se a questão de digitalização não seria, quer dizer, vai ser, se Deus quiser, adequada, justamente para não deixar por um tempo tão grande, já que, com certeza, o container, ele foi feito o primeiro contrato, né, em 2018. Então, nós estamos entrando no 3º ano, praticamente, né? Então, eu imaginei que deve estar lotadinho de coisa, né? E se havia ainda espaço lá dentro, né? Mas com a digitalização, talvez isso seja amenizado aos poucos. Pois não, André? Vamos lá. Em relação à quantidade, nós ainda temos um espaço pequeno para armazenagem desses arquivos. Então, acredito que para essa prorrogação contratual até 2022, que é a última desse contrato, nós ainda não teremos problema, mas para o futuro nós precisamos de um espaço maior e vamos estar discutindo isso no momento oportuno, até para quantificar qual que é a melhor maneira de armazenagem. Então, para esse próximo exercício, essa prorrogação atende à necessidade. Para os próximos, nós precisaríamos rediscutir talvez um espaço maior, um container maior, abertura de novo espaço de armazenamento. Em relação ao período de guarda de documentação, é uma questão um pouquinho complicada da gente discutir, porque existem várias observações que precisam ser feitas. Em princípio, nós precisamos guardar por no mínimo 5 anos, que é o período prescricional. Mas nós estamos falando do Pauliprev. Então, nós temos todas as ações do Tribunal de Contas, lembrando
que nós temos processos em aberto do ano de 2013. Então, por exemplo, documentos e arquivos comuns que nós poderíamos descartar, como nós temos balanços em aberto, a gente já não pode aplicar a prescrição dos 5 anos. Poderíamos aplicar a prescrição a partir do julgamento do balanço, do trânsito em julgado, por exemplo. Então, nós estamos agora com o trânsito em julgado dos balanços de 2015 e 2016. Né? Ou seja, a guarda de arquivos que eventualmente poderíamos descartar com 5 anos a contar dessa data já não pode ser dessa data, tem que ser a partir do trânsito em julgado. Ou seja, essa guarda demora 10, 15 anos. Além disso, nós temos os processos físicos de aposentadorias, que eles são mais complexos. Então, nós temos documentos que nós precisamos guardar por 5, 20, 100 anos e até alguns por prazo indeterminado. Como eu respondi para Eliette antes, eu acredito que no futuro a gente vai precisar definir em legislação a forma dessa armazenagem, criando tabelas de temporariedade, salvando arquivos na nuvem. Essa legislação ainda não existe para o nosso município, o que causa para a gente um problema. Lembrando que nós temos diversas ações que foram desenvolvidas ao longo dos anos no Poliprev, com relação a buscas e apreensões, por exemplo, de documentos pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, que se estivessem digitalizados, nós saberíamos o que eram. Hoje nós não temos. Nós, inclusive, fazemos gestão junto a esses órgãos, por isso a gente descobre o que é efetivamente que foi levado. Então, para os próximos anos, eu não acho que vai ser num período muito curto, a gente vai caminhar para que a gente monte processos digitalizados, inclusive com a substituição de documentos apresentados fisicamente em substituição àqueles virtuais. Mas, para isso, você precisa pensar na certificação digital daquela documentação, de como os nossos órgãos de fiscalização estão preparados para recepcionar essa documentação. Hoje, por exemplo, o Tribunal de Contas, embora nos peça arquivos digitais, eles também querem ver processos físicos, muitas vezes. Então, a gente caminha para que no futuro a gente fique num universo muito mais virtual do que físico, mas ainda não é nossa realidade. E tudo isso faz com que, por alguns anos ainda vindouros, nós tenhamos a necessidade de pensar na melhor maneira de armazenar os nossos arquivos. Lembrando que o primeiro passo nós já demos, que é com relação à digitalização que nós estamos fazendo, até para criarmos backups desses arquivos físicos que nós temos hoje, porque se acontece alguma coisa com o nosso container ou com a nossa guarda, nós não temos um backup, a gente não sabe, a gente perde o processo. Então, nós estamos já começando a caminhar para isso, e agora o desenvolvimento das nossas ações nos próximos anos deverá ser em conformidade com isso. Lembrando que nós estamos aí agora para o segundo semestre também, nos termos de cumprimento de uma legislação nova, que o Fábio conhece bem, que é a Lei Geral de Processamento de Dados, que é uma legislação nova, que demorou aí cerca de 3 anos para ser implementada. Agora vamos começar a cobrar a implementação dessa lei geral, sem que ela esteja efetivamente regulamentada. Então, está todo mundo batendo cabeça para saber como é que isso vai ser feito. Faz parte do universo virtual, então, nos próximos anos, a gente deve sacramentar e resolver essa situação. Isso é importante que a gente tenha como foco para que a gente, no futuro, minimize a necessidade documental. Mas hoje ainda não é a nossa realidade, por isso a necessidade de prorrogação do container, e acho que ainda passaremos por alguns períodos de armazenagem físicas nos próximos anos. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigada, André. Pois não, Fábio? Só o que o André falou, né? Não está regulamentado ainda para o governo, tem um prazo até agosto, quer dizer, tá meio estranho. E o que o André falou, depois eu mando no grupo, tem um decreto 10.278 que tem as regras de digitalização, fé pública, tabela de temporalidade, descarte, tem que fazer edital, comissão, aí o custo lá em cima. Então é bom, como o André falou, fazendo por partes até
se criar essa legislação mesmo. Tá certo. Obrigada, Fábio. Eu ainda acho que quando nós estivermos numa sede mais adequada do Pauliprev, que nós tenhamos uma sala de arquivos, que nós não tenhamos mais que alugar container, que ficar preocupado se vai caber ou não, porque a nossa sede vai ser muito bem organizada, arrumadinha, nós vamos poder guardar tudo bem bonitinho lá, e não ter nada desses probleminhas aí de penduricalhos, né? Eu tenho fé. Voltando ao container, enquanto não resolvemos essa outra questão, né, da sede da Pauliprev, só para lembrar que o contrato inicial era de 3.360 há 3 anos, quase 3 anos atrás, num montante de 280 mensais. Hoje nós estamos pagando, né, se aprovada essa prorrogação, R$ 304,53 mensais, totalizando R$ 3.654,36. Se alguém mais tiver alguma coisa a pôr, a colocar, a falar, eu passo a palavra, senão vou colocar em deliberação. Mais alguém? Não? Então, eu vou colocar em deliberação a aprovação da prorrogação do contrato do container, tá bom? Eric? Aprovado. Edson? Aprovado. Eliette? Aprovado. Fábio? Aprovado. Selene? Aprovado. Nara? Aprovado. Edu? Aprovado. Paulinho? Aprovado. Então, por unanimidade, foi aprovado a prorrogação do contrato. No item 3, a apresentação do relatório gerencial quadrimestral. Eu já dou boas-vindas ao nosso querido Bruno. Boa noite, Bruno. Seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa reunião do Conselho Administrativo. Sempre um prazer, uma honra tê-lo conosco. Muito obrigada. Eu passo a palavra para você, para a sua apresentação. Obrigado, Sandra. Boa noite. Todo mundo está me ouvindo? Perfeito. Ah, tá. Eu estou com o microfone, é só para testar. Bom, então, boa noite. Eu vou iniciar a apresentação do relatório gerencial quadrimestral. Tá? Só um minutinho que eu vou abrir o arquivo. Deixa eu perguntar uma coisinha, Bruno, enquanto você não começa. Pode falar. A gente recebia essa síntese que você mandou e vinha um outro mais descritivo. Isso. Não vem mais? A ideia é assim, normalmente eu converso com o André, mas eu acho que como faz tempo que eu fiz e talvez a gente não alinhou certinho, eu mandei só a apresentação e não mandei os relatórios, mas eles estão disponíveis no nosso site, tá? Então é só entrar no nosso site, na seção de controle interno, que tem todos os relatórios e as apresentações, tá? Mas no próximo eu vou me atentar para mandar tanto a apresentação quanto o relatório que tem o texto, tudo detalhado, tá bom? Tá bom, mas a eu gente vou olhar passa lá, sobre então. tudo, tá Obrigada. bom? Nada. Só um minutinho. Janela. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Bruno. Sim, agora apareceu. Sim. Então tá certo. Bom, então eu vou iniciar. Lembrando que, em função do tempo e de outras pautas terem sido colocadas nas reuniões mais importantes, a gente não fez a apresentação do relatório do primeiro bimestre, né? Então, nesse dia, a gente vai trazer a apresentação do relatório do primeiro e do segundo bimestre juntos, que seria esse relatório quadrimestral, né? Abrangendo os meses de janeiro até abril de 2021, tá? Bom, então, iniciando, a gente começa sempre com as despesas da Pauliprev, iniciando com as despesas de aposentadorias, né? A gente percebe aí como sempre, uma tendência bem linear de aumento, né? Lembrando que no mês de janeiro a gente tem, além do pagamento de proventos,
uma despesa um pouco maior com o adiantamento do 13º, que normalmente em janeiro ele é maior, que nesse ano representou algo em torno de R$800 mil, né? E nos demais meses aí os proventos eles aumentando de forma linear, de acordo com o número de aposentados que nós temos, né? Então a gente saiu no fim de janeiro de 1.276 aposentados, passamos para 1.291, 1.302 e no fim de abril chegamos a 1.309 aposentadorias, né? Então a gente superou aí 1.300 segurados inativos aqui na Poliprev, né? E com um valor aí total de proventos, né, representando algo em torno de 10,4 milhões de reais, né, em média nesses meses. Em relação às pensões, a gente observa que nos 2 primeiros meses a gente tem um número constante, né, de pensionistas, 116, e em março e abril a gente teve um aumento significativo, né, lembrando que a gente tem um número de pensionistas mais reduzido, mas se a gente observar, de 116 a gente passou para 121 no final de abril, né? Então a gente teve a instituição de benefícios de pensões nesses 2 últimos meses, né? Associados a óbitos, seja de servidores ativos ou servidores inativos, né? E aí com o valor médio passando aí de 638 mil no início do ano, chegando a 674 mil reais por mês, né? Aí a folha de conselhos, né? Então é uma folha que não tem variação, né? Na verdade, a gente só observa de março a abril uma pequena variação, porque os alguns valores que deveriam ser acreditados em março passam a ser acreditados em abril em relação ao fechamento da folha de pagamento, né? Então o valor ele é constante, né? 14 conselheiros aí representando um pouco menos de 34 mil reais aí, tá bom? Servidores ativos, né, daqui da Poliprev, a gente tem uma folha que em janeiro também foi significativa, teve um desempenho um pouco mais alto também pela antecipação do 13º salário, né? E nos demais meses a gente tem uma tendência praticamente constante, né? Em fevereiro, alguma verba aí de férias, né? Em abril também um pouco de adiantamento, né? Enfim. E uma folha normal que gira na casa dos 260 mil reais por mês aí para os servidores ativos da Poliprev, tá? Bom, aqui os dados do custo administrativo, englobando tanto a folha de pagamento de servidores ativos quanto os gastos com fornecedores, né? E aqui a gente percebe, né, que a gente começou o ano com 414 mil reais, a gente teve uma pequena redução, chegando a 364 mil em março, né, e depois um aumento para 408 mil. Né. A gente vê que o principal determinante da variação do custo administrativo é a folha de pagamento de servidores ativos aqui da Poliprev, né. Então, a variação, né, em relação ao que a gente está pagando para os servidores, explica as variações, ajuda a explicar as variações do custo administrativo. Né? Num segundo momento, a gente tem como principal despesa outros serviços de terceiros, pessoas físicas. Então, aqui a gente contabiliza o pagamento de verbas aos conselheiros e locação do imóvel do Instituto. Né? A gente percebe que de março para abril, a gente teve um aumento aí, um aumento até significativo, que também já ajuda a refletir também a variação no contrato que foi realizada nesse mês, né, nesse início de ano, né, de locação aqui do imóvel sede. E algumas outras despesas, como obrigações patronais dos servidores da Poliprev, que gira na casa de 25, 26 mil por mês, né, e algumas outras despesas. Bom, aqui já passando para receitas, nós temos as receitas de contribuições previdenciárias, né? A gente percebe que a gente sai de 13,7 milhões, tem uma pequena redução em fevereiro e depois um aumento chegando aí a 13,8 milhões, né? Compostas pela contribuição dos segurados, contribuição patronal e pelos aportes, né? Lembrando que isso já foi alvo de discussões em outras reuniões, e é até importante deixar bem claro,
que as contribuições de segurados e patronal, elas não necessariamente vão ser semelhantes, né? A gente sempre vê que a contribuição dos segurados, ela vai estar um pouco maior do que a contribuição patronal, né? Então, uma das principais variáveis, né, que talvez não ficou claro nas minhas apresentações, mas acho que é bom agora retomar, é a questão da contribuição dos inativos, né? Então, o que acontece? Os inativos, eles contribuem, né, os aposentados e pensionistas contribuem com a base previdenciária que excede o teto do INSS, né? Então, para os aposentados e pensionistas que recebem acima do teto do INSS, eles acabam contribuindo sobre esse diferencial. Então, alguém que receba 10 mil reais vai ter uma base previdenciária ali de 3.500 mais ou menos, porque o teto hoje do INSS é um pouco menos de 6.500 reais. Então, eles contribuem, né? E, por outro lado, não existe contribuição patronal sobre esses valores. Então, a gente tem uma contribuição aí de inativos que não tem a contrapartida da contribuição patronal. Então, por isso que a gente tem uma diferença maior da contribuição dos segurados em relação ao patronal, mesmo a alíquota sendo sempre a mesma nos dois casos, tá bom? Eu só queria deixar um pouco claro, porque eu lembro que algumas falas minhas não esclareceram tão bem, então queria aproveitar e retomar esse ponto para deixar bem claro para todo mundo. Aqui a gente tem receitas de compensação previdenciária e de parcelamentos, né? Vocês vão reparar que a gente tem o Comprev, né, representando aí quase 800 mil por mês, e o parcelamento, né, representando aí algo em torno de 420 mil reais por mês. O que acontece? 380, chegando a 400, 380, chegando a 400 mil por mês. Vocês vão ver que em abril a gente tem aí uma queda. O que acontece? A gente, na verdade, o Comprev, com a migração do sistema e criação de nova estrutura lá no INSS, eles eles atrasaram o repasse da verba na virada do ano. Então, por exemplo, essa verba de março, eles pagaram em abril. Então, em abril aí, a gente está sem nada de Comprev. Por quê? Porque a gente foi receber esse valor só no início de junho, né? Então, quando eu fechei a apresentação, a gente ainda não tinha contabilizado esses valores do Comprev. A gente já recebeu esses valores, tá? Mas é só para deixar bem claro, porque como a gente trabalha sempre com competência, a gente acaba considerando sempre se o valor tinha sido devido naquela competência. E o valor da competência abril do Comprev não havia sido creditado até o final do encerramento dessa apresentação, né? Então, por isso que eu deixei claro essa queda. Mas, assim, só para lembrar que a gente já recebeu esse valor, tá? Então, o valor de abril do Comprev, ele entrou no início de junho. Assim como o valor de maio entrou no início de julho agora, vai entrar agora no início de julho e assim por diante. Então, normalmente, essa diferença era só de um mês. Então, o valor de abril entrava no início de maio. Mas como o INSS fez digamos assim, iniciou a transição do novo sistema, ele também acabou por algum motivo, não sabemos se tem a ver com o fluxo de caixa do governo para fazer os repasses, um aumento demorando um pouco para repassar, tá bom? Mas na apresentação eu deixo claro isso, né, no texto escrito, que vocês podem conferir no site, mas está tudo sob controle, a gente está recebendo tudo certinho. E aí o saldo financeiro, comparando receitas e despesas, a gente vê que em todos esses 4 meses a gente teve uma situação positiva, né? Então, em todos os meses a gente teve um superávit financeiro, né? Então, lembrando que, em regra, ele é um superávit ali da ordem de 2,8, 3 milhões, né? Com exceção de fevereiro, que foi maior, porque a gente teve 4,25 milhões de receitas de remuneração de títulos públicos, né? Então, isso ajudou a aumentar o nosso superávit financeiro. Mas se a gente olhar só receita previdenciária e despesa previdenciária, ainda assim a gente é superavitário. A gente tem aí uma receita média de 13,7, 13,6, e uma despesa total, já pegando aposentadorias, pensões e custeio administrativo, de 11,2 milhões.
Então, se a gente pegar só receitas e despesas, não vou nem olhar com prévia, parcelamento e outras receitas, ainda assim a gente tem um superávit financeiro, né? Então, interessante destacar isso, mostrar que a nossa situação, em termos de fluxo de caixa, ela é muito boa, né? Do ponto de vista de curto prazo. Investimentos, né? Aqui a gente fala, né, bem resumidamente, né? Lembrando que esses dados já são apresentados com um pouco mais de detalhe no relatório Focus, quando o Douglas faz, mas a gente passa aqui pelos dados. A nossa carteira de janeiro para cá, vocês podem perceber que fundos líquidos, a gente fechou janeiro com 1 bilhão e 90 milhões, e hoje, posição em abril é de 1 bilhão e 118 milhões, né? Então, um aumento aí nessa situação. E os fundos ilíquidos praticamente constante, né? 223 milhões, passou para 220, né? Teve uma quedinha aí, mas não variou muito, né? Então, a gente vê que, do ponto de vista de liquidez, nossa carteira melhora um pouquinho, né? Tem um leve aumento, ficou praticamente constante nesses meses, né? Mas nos meses posteriores, como a gente vai ver em futuros relatórios, ela tem uma melhora, né? Então, mas do ponto de vista de liquidez, a gente tem um relativo aumento, né? Maior participação de fundos líquidos do que os ilíquidos. Lembrando que isso aqui reflete também a recuperação de fundos estressados, né? Quando a gente recupera recursos de fundos estressados, e a gente fez algumas recuperações nesse primeiro quadrimestre, esse dinheiro sai do fundo líquido e vai para o fundo líquido, vai para o fundo da caixa, né? Então, a gente melhora a nossa posição líquida, tá? Aqui a gente observa o enquadramento dos fundos, né, por tipo de ativo. E mais uma vez aqui, a gente vê a relevância dos fundos, principal participação da nossa carteira, são fundos referenciados em títulos públicos, né? A gente chega até o fim de abril com quase 420 milhões. A gente também tem uma participação relevante de fundos de ações, 323 milhões. Seguido a eles, a gente tem os títulos do Tesouro Nacional, né? E fundos de renda fixa, que estão na ordem, cada um, 190 milhões de reais, né? Então, pegar os principais fundos líquidos que nós temos aí, distribuído nesses 4 tipos de ativos, né? Em primeiro lugar, fundos que investem em títulos públicos, são 2 fundos que nós temos, um da Caixa e do Banco do Brasil, que só compram títulos públicos, e os fundos em ações, né, que também investem em principais empresas, né, como nas apresentações anteriores de investimentos, que o Douglas apresentou, vocês puderam ver, né, se a gente abre a carteira dos fundos de ações, as principais ações desses fundos são ações de empresas grandes, sólidas, né, então uma composição bem importante que a gente sempre mantém observando, né. Aqui é um gráfico sobre APRs, né, então as barras para cima representam aplicações e as barras que estão para baixo são resgates, né, então a gente tem uma linha aqui, que a parte positiva são aplicações e a negativa são resgates, a gente está sacando dinheiro. Basicamente, a gente aplica os recursos oriundos de contribuições previdenciárias e a gente resgata recursos para pagamento de fornecedores e para a folha de aposentados, pensionistas e dos servidores aqui da Pauliprev, né? Então, em regra, essas são as principais razões dos saques de recursos e das aplicações, né? Então, a gente só mostra aí. Basicamente, ela reflete também a nossa posição financeira, né? A gente sempre está aplicando um pouquinho mais do que sacando, porque a gente tem um superávit. Então, a gente tem mais receitas que são aplicadas do que despesas que são recursos que são sacados para efetuar pagamentos, tá? Alguns dados de previdência, né? Aqui, primeiro, a gente fala sobre os protocolos, né? Esses dados são aqueles dados em que a gente pega todos os protocolos que são realizados aqui na Pauliprev pelo servidor ativo ou inativo que vem aqui no Instituto demandar algum tipo de serviço, tá? A gente observa que nos 4 primeiros meses do ano, a gente tem uma média aí de 100 protocolos por mês, né? Então, de janeiro um pouquinho menor, mas depois uma tendência aí de algo em torno de 100 protocolos por mês, né?
E, em regra, esses protocolos são predominantemente associados a solicitações de simulação de aposentadoria, né, que são feitas pelos servidores ativos em vias de se aposentar. A gente também tem muitos protocolos relacionados a juntadas de documentos e também a desarquivamento de aposentadorias, né, que são dois motivos bem próximos, né. A juntada, normalmente, são pessoas que deram, vamos supor, início ao seu processo de aposentadoria, protocolaram o pedido, e talvez aí algum documento necessário ficou faltando, ficou pendente, né? Por exemplo, uma CTC no INSS ou uma certidão da prefeitura, que talvez não tinha sido juntado, ou, enfim, tinha alguma questão que precisava ser resolvida. Aí o segurado vem e protocola isso novamente, né? Então, essa juntada normalmente é isso. E o desarquivamento é a pessoa que deu entrada na aposentadoria, ela foi indeferida em algum momento, ou ele desistiu daquele processo e depois ele retomou, né? Normalmente são processos que são indeferidos porque não havia o requisito de tempo ainda, de idade, e aí como a documentação já está lá no processo, né? Esse processo é desarquivado e a pessoa dá continuidade. Então, é uma solicitação de aposentadoria, praticamente, tanto esse quanto a juntada é uma continuidade. Assim como a gente também tem o motivo a aposentadoria propriamente dita, que é a solicitação inicial mesmo, né? Então, a gente diferencia aí. Então, predominantemente, nós temos simulações, depois a gente passou a ter várias juntadas, né, como relevante. No começo do ano, o desarquivamento era um pouco maior, depois se reduziu, e os pedidos de aposentadoria também passaram a ser relevantes, né, continuam sendo relevantes. E aí tem os outros motivos com menos quantidades, tá? Aqui o atendimento, né, aqui já envolve o desdobramento desses protocolos, né, e contabilização de atendimento, seja por agendamento, por telefone, temos atendimentos relacionados a dúvidas sobre aposentadoria, processos que estão analisados pelo TCE, enfim, tem vários tipos de atendimento. E, preponderantemente, temos atendimentos aqui telefônicos, que também tem muita relação, cresceu muito nos últimos 2 meses, né? Explica porque março e abril a gente estava num regime mais complicado em relação à pandemia, então o segurado deixou de vir ao Instituto e passou também a telefonar um pouco mais para tirar suas dúvidas, né? Temos os atendimentos agendados, né? Temos também atendimentos associados à cópia de documentos, né? Ou, enfim, desentranhamento de documentos, que são cópias, certidões, enfim, documentações que os servidores demandam para a gente, solicitando alguma informação, tá? E são os principais tipos de atendimento. Aqui são os benefícios que foram concedidos, né? Então, de janeiro a abril, praticamente uma média, e passamos de 9 por mês, subimos para 16 por mês, depois diminuiu um pouquinho. Um número que vai variando, né? Tem meses que tem um pouquinho menos, outros um pouco mais, mas em regra sempre numa média aí bem semelhante, né? A gente percebe que principal tipo de benefício concedido é a aposentadoria por tempo de contribuição, né? A gente também tem algumas aposentadorias especiais que foram concedidas em janeiro e em abril, né? E em janeiro e março, e também algumas pensões, como a gente tinha visto lá naquele gráfico, né, inicial. Você vê que em março várias concessões de pensões, então explica esse aumento aí observado em fevereiro e março no número de concessão de benefícios, tá? Que são dados de auxílio-doença, né? Então, uma média aí mensal de novos benefícios da ordem de 30, 35 pessoas, né? Lembrando que o benefício, mais uma vez, só para deixar bem claro, ele é pago pela prefeitura, né? Pelo ente, seja prefeitura ou câmara. E a Pauliprev, ela faz o trabalho de análise, né, de concessão e de perícia, né? Então, essa parte de análise é feita pela Pauliprev e de implementação do benefício. Agora, o pagamento não cabe mais à Pauliprev, né? E entre os motivos, a gente observa que, assim como sempre, né, a gente já tem um histórico interessante desse dado, né, que a principal razão são
motivos psiquiátricos seguidos de motivos ortopédicos, né, basicamente, né, são sempre nessa ordem, com os motivos psiquiátricos sempre na frente, né, em preponderância. E por secretaria também a gente vê uma preponderância no início do ano maior da área da saúde, e depois uma participação parecida entre áreas de saúde e educação, né, que são as principais áreas em que temos servidores empregados no município, tá? Dados de administração, compras diretas, né, então a gente tem no início do ano, a gente teve uma despesa aí da ordem de 5, que passou de 5 para 7 mil, né, nos primeiros meses, com compras diretas, e depois uma redução forte aí, em março, abril, 2, 3 mil reais por mês, né. Como destaque, a gente tem ali em fevereiro despesas com material de limpeza e produtos de higienização, assim como material de proteção e segurança, né, que são materiais para, na verdade, para limpeza também, de certa forma, né, equipamentos ali que são utilizados para fazer a limpeza do instituto, né, esse tipo de material. No início do ano, a gente tem ali a contabilização das despesas no regime de adiantamento, seja como serviços ou consumo, né, que são aquelas despesas de pronto pagamento, né, que são mais emergenciais e que precisam ser realizadas sem o processo normal de compras, né. Lembrando que a gente registra essas despesas, mas depois a gente faz o abatimento, então a gente registra o valor original e depois a gente tem um estorno, né, do valor que não foi utilizado. Então você vê que alguns meses a gente não tem registro justamente porque o valor ele é empenhado, né, então você tem lá um empenho do adiantamento e a despesa vai sendo feita aos poucos e depois existe a prestação de contas. Então, na verdade, o gasto ele é bem reduzido, tá? A gente também gastou em março o IPTU com o imóvel sede, né, que foi a principal despesa no mês aí, né, e acho que foi isso. E no início, em janeiro também a gente teve despesa com assinatura de periódicos e anuidades, no caso é a anuidade da ABPEM, né, que a gente é associado da ABPEM, e isso faz com que a gente possa participar de eventos, de cursos, né, sem ter que realizar uma despesa adicional para não sócios, né. Então, basicamente, a gente compra direto valores de pequena monta e um patamar bem reduzido. Contratos fixos, com exceção de janeiro, que eu vou comentar no último slide, a gente tem uma despesa da ordem de 40 mil reais por mês, né, que está muito associada à locação da sede do instituto, né, a locação de computadores, lembrando que a locação da sede teve um forte reajuste de 12,6 mil para 13,9, né, mas é importante destacar que, na verdade, o aumento era para ser até maior, mas a gente fez uma boa negociação aí envolvendo o setor de compra, né, a gente até conseguiu um reajuste até menor do que o previsto contratualmente, né, então, tendo em vista o motivo de pandemia, foi até importante para a gente, né, porque quando a gente vê isoladamente, parece que é pouco, mas um contrato, um valor elevado, um pequeno reajuste dá uma diferença grande, então a gente conseguiu ter um reajuste menor do que seria praticado pelo empregador originalmente, mostrando uma economia importante. A gente tem locação de computadores, sistema contábil, sistema de folha, principais despesas de contrato fixo. Os valores de janeiro a gente não contabilizou aqui porque eles estão em restos a pagar, né? E que no último slide eu vou explicar melhor como funciona isso. Contratos variáveis a mesma coisa. A gente não tem janeiro por conta de restos a pagar, a gente tem só fevereiro, março e abril, e aí num valor baixo de 8 a 10 mil reais por mês, né? E em março um pouco maior, porque a gente contabilizou a energia elétrica de 2 períodos, né? Então, o valor de abril, na verdade, a gente está contabilizando, como a gente registra aqui por regime de caixa, a gente acabou contabilizando em março também o valor que seria devido em abril. Então, na verdade, não é que a conta em março veio maior, mas, na verdade, ela está englobando 2 períodos distintos, tá? E aqui também tem serviços de digitalização, né, que é o que o André estava comentando anteriormente. Como a gente digitaliza por folha, né,
Então, o gasto ele é variável. Então, a depender das folhas que foram digitalizadas, a gente tem um gasto maior ou menor naquele mês, tá? Mas a gente está numa média aí total de algo em torno de 10 mil por mês. Despesas totais com fornecedores, 55 mil reais por mês em média, tá bom? E aqui, mais uma vez, por que janeiro não tem nada? Por conta de restos a pagar. Como funciona isso? Em janeiro, normalmente a gente faz o pagamento de serviços que foram prestados em dezembro, ou seja, serviços que originalmente pertencem ao exercício de 2020, tá? E aí, contabilmente, a gente não pode usar o orçamento de 2021 para pagar uma despesa de 2020, né? Então, a gente, do ponto de vista contábil, registra essas despesas que são pagas em 2021, mas que se referem a 2020 em restos a pagar. Então, a gente paga elas normalmente, mas do ponto de vista contábil, a gente deixa bem claro que são empenhos referentes ao exercício anterior, tá bom? Então, na contabilidade, a gente gera os relatórios e aí o resto a pagar ele fica em outro tipo de registro, né? Então, por isso que quando a gente gera os dados para o relatório, eles não aparecem aqui bonitinho com os outros, né? Porque tem que ter essa separação e tem que estar bem claro, né, na contabilidade o que é resto a pagar, até para deixar bem claro o que é 2020, o que é 2021, tá? Mas, de qualquer forma, o valor aqui, se vocês observarem, é de pouco menos de 50 mil. Então, se a gente fosse colocar um gráfico aqui, ele estaria até... Se a gente somasse com o que está aqui de 2020, 2021 de fato, com aquele, ele ia ficar uma barra no mesmo patamar, da ordem de 50 a 55 mil reais por mês. Tá bom? Então é isso, gente. Eu estou à disposição aí. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Eu observei, né, só uma observação mesmo, que nem depende da sua vontade ou competência a responder, mas quando nós estávamos numa onda mais elevada da Covid, em março, vimos os números de óbitos num número bastante elevado, né, pelas pensões, deu para perceber. E também algo que chamou a atenção foi os motivos dos afastamentos. Os motivos de pneumologia aumentaram bastante, era uma patologia que nós nem notávamos, a gente sempre ficou em psiquiatria, ortopedia. E sempre ali, né, a pneumologia sempre passou inexpressivamente. E agora a gente vê que ela está em destaque, porque aumentou bastante, né? E como bem disse o Bruno, as duas secretarias de maior número de servidores, educação e saúde, e sempre, né, vai ter, quanto mais servidores, maior número de afastados. Eu fico até... mais tranquila em ver que a saúde está com esse número, que eu acho que poderia estar num número muito maior, muito mais elevado, diante de todo o caos que a gente vem passando, né, de estar enfrentando essa pandemia aí há bem mais de um ano. Então, eu vejo que a saúde até que se manteve nesse mesmo patamar das outras apresentações, não teve uma elevação tão brusca como se esperava, né? Apesar de estarmos aí diante dessa pandemia. Só essas duas coisas que eu queria ressaltar, porque todos os dias a gente abre as redes sociais e é um luto por alguém, luto por alguém, luto por um amigo, luto por um familiar, e esse último ano tem sido de luto dos nossos colegas, né? Eu acho que aumentou muito o luto por colegas nossos de trabalho da prefeitura, da Câmara, e é bem triste isso, né? Alguém tem alguma pergunta para o Bruno? Quer falar alguma coisa? Nara? Pois não, Nara. Sandra, não é exatamente uma pergunta, né? Mais uma constatação mesmo, né? Porque nos contratos fixos, né, fica bem claro que o que tem mais peso é a questão do aluguel. Acho que o Bruno explicou bem, né? Que foi tentado um reajuste mais, vamos dizer, moderado, né?
conseguiu fazer isso, tudo. Porém, a gente sabe que se continuar esse cenário econômico, o ano que vem está aí, vai ter, né, o índice do aluguel, ele está alto, vai ter um novo reajuste. E aí, diante disso, e pegando a sua fala inicial, em questão da sede própria, também é o meu, né, o sonho de todo mundo ter a sede própria. No entanto, eu não sei se não chegou o momento também de procurar um prédio mais em conta, né, devidamente pensando exatamente que o ano que vem está aí, e ele vai ter um novo reajuste, não tem como dizer que não vai ter, né? E também a questão da própria sede, eu não sei ainda, Sandra, qual seria o caminho, né? Se a gente conseguiria um prédio da prefeitura, eu não sei o caminho. Mas eu acho que uma alternativa vai ter que ter, né? Até depois eu queria ver se o Breda tem alguma novidade em relação a isso, né? E o outro ponto, na verdade, eu ia pedir uma inclusão, detalhando, pensando no nosso futuro. A gente sabe que cada vez mais os servidores, diante de tantas coisas, estão ficando em abono, né, de permanência. E se não seria interessante agora, de repente, estar ou incluindo nesse próprio relatório, ou fazendo um documento à parte, que eu acho desnecessário um documento à parte. Mas, assim, para a gente acompanhar a quantidade e pensando, né, porque uma hora as pessoas que estão de abono de permanência, em algum momento vão, né, automaticamente já tem as regras preenchidas, vão se aposentar. Para a gente ir acompanhando e pensando mais ou menos, né, como é que pode não dar, né, ser esse impacto, né, daqui para frente, né. Já que a gente também não tem abertura de concurso, a gente tem essa situação aí que ela é real, né. Esses 2 pontos só. Pois não, Edu? Eu queria só, já que a Nara tocou no assunto, e você também, Sandra, a questão da sede, eu acho que nós gastamos muito dinheiro para colocar esse prédio aí da forma que ele está. Então, precisa ter assim, um cálculo, pensar bem nesse cálculo, como vai ser feito, porque tudo que nós gastamos nele, se a gente for mudar para um outro lugar, por mais que a gente pague mais barato um pouquinho, tudo que nós colocamos nesse prédio aí, nós vamos perder. Então, a gente tem que compensar isso e ficando nesse prédio, né? Eu acho que a gente tem que ficar um bom tempo nesse prédio para que isso seja compensado. Porque naquela época, nós gastamos, quando nós fomos para aí, eu acho que até foi motivo de discussão no conselho anterior, né, Sandra? Que você estava lá também. Os gastos que houve, em torno de R$700 mil, eu acho, na época, com esse prédio. Então, acho que precisa pensar esse negócio de mudar ou se manter nesse mesmo prédio. É só isso. Edu, eu entendo de verdade a sua colocação em questão dos gastos. Realmente, esse prédio atual trouxe para o Conselho bastante desgaste e trouxe para o Instituto um gasto muito elevado. Foi, sim, motivo de muita discussão no Conselho, de muita publicidade negativa nas redes sociais por conta dos gastos. Fomos alvo de bastante críticas. Porém, também foi apresentado para o Conselho um plano, um programa de reforma com valor X, daqui a pouco foi aparecendo as coisas, e foi indo, e virou um valor XY. Mas eu penso que nós não podemos nos acomodar porque investimos R$700 mil na reforma de um prédio que não é nosso, que nós não podemos nos acomodar e tendo os reajustes anuais de aluguel, como a Nara disse, porque o índice de reajuste de aluguel realmente tem sido elevado exponencialmente. Quem paga aluguel hoje tem tido reajustes, assim, absurdos, e também é o caso do Pauliprev, a gente não paga barato de aluguel do prédio. Então, às vezes, é o custo-benefício de estar sanando também, estancando essa sangria que é valor de aluguel. Eu sempre ouvi, desde muito pequena, que aluguel é um dinheiro que você joga fora, você não tem um retorno dele, né? Se acontece alguma coisa no prédio, o Instituto tem que fazer o reparo, essa reforma de um prédio que não é nosso.
Mas eu entendo a sua colocação e acho que foi gasto bastante mesmo para adequar o prédio e que não é adequado, né? O prédio, eu particularmente acho horroroso, eu não trabalho lá o dia todo, graças a Deus, porque eu estaria louca, a acústica é péssima, no verão é muito quente, é tudo horrível, você não tem privacidade nenhuma, o servidor fica tudo montuado um em cima do outro, aquelas baias um em cima da outra, eu acho péssimo. Mas eu entendo a sua colocação. É que nós já falamos sobre isso de prédio, de tentar prédio público, e nós tínhamos antes do parcelamento das dívidas uma moedinha aí de troca para a gente negociar com a prefeitura, né? Agora a gente já não tem mais, agora tem na camaradagem, né? Vamos lá, ver se tem um prédio que está abandonado, se a prefeitura pode ceder e tal. Talvez esse seja um caminho. E aí, se for um prédio cedido e tivermos que gastar com uma reforma, mas que vai cessar o aluguel alto, eu acho que vale a pena, né? Quanto às construções, a construção da sede nova, a gente já sabe que tem um projeto aprovado, um projeto faraônico que não dá para bancar e que a gente nem bancaria e tal. Mas a gente também não pode ficar estacionado, viu, Edu? Porque o cenário econômico não nos permite mesmo ficar à mercê de reajustes tão exorbitantes, né? É dinheiro público, eu acho que tem que ser levado bem a sério. Mas eu sei que o André está ali até se coçando assim, para responder, eu vou passar a palavra para ele. Pois não, André. Depois eu passo para você, Eliette. É sobre isso? Quer falar primeiro? Então vai, Eliette, fala que daí o André já responde. Pensei nisso. Eu acho que seria ideal isso que você falou, Sandra, e juntando com a questão da Nara. Eu acho que, considerando o que a gente tem pago, né, nós temos uma sede própria, o que poderia conseguir era um espaço da prefeitura que nós ficássemos até a construção da nossa sede própria, para poder sair do aluguel, né, talvez algumas coisas vão ter que fazer, mas já focado e começando um trabalho de construção do nosso. Senão a gente vai ficar nesse círculo vicioso e a gente não vai conseguir sair nunca, né, pagando um aluguel e construção. O ideal era ter alguma coisa da prefeitura para nós ficarmos até construir a sede. É isso. Até porque nós temos um terreno que está lá sem dar destino, né? Que foi nos doado para isso. Daqui a pouco vem um doido ali no futuro e fala assim, opa, peraí, a prefeitura doou, mas vocês não usaram. Eu não sei, eu acho que em Paulínia é uma ilha, sabe, André? Eu vi você fazendo assim, mas Paulínia tudo é possível. Eu fico de verdade preocupada. Mas a palavra está com você, André. Bom, vou fazer um resumão sobre tudo. Vamos lembrar inicialmente que para a gente falar, a gente não pode esquecer de alguns pontos básicos, né? Eu assumo a gestão em 2019, já com todos esses problemas que vocês citaram em relação à adequação do prédio atual, do qual eu não participei. E logo depois a gente tem o advento da pandemia. Então, de 2 anos de gestão, aí 1 ano e meio foram consumidos com pandemia. E, além disso, nós tivemos e temos as ADIs em curso. Por que eu estou citando essas coisas? Porque tudo isso influencia na tomada de decisões e no planejamento. Nós iniciamos já desde 2019 os contatos com a prefeitura, porque, embora a Sandra tenha citado a questão da dívida previdenciária que a prefeitura tinha com a gente, nunca foi possível a negociação de troca de prédios por conta da dívida previdenciária. Isso não pode acontecer. O que a gente pode receber é indação para abatimento do déficit técnico atuarial do que a prefeitura nos coloca hoje como aporte, que naquela época era a contribuição previdenciária. Nós começamos esse estudo lá atrás, ainda com outros secretários de planejamento, porque quem cuida dos prédios, dos endereços municipais é a Secretaria de Planejamento, e até recentemente, há cerca de uns 45 a 60 dias atrás, eu conversei com o atual secretário de Planejamento a esse respeito. É uma pauta que a gente tem com o gabinete já há bastante tempo, porque nós estamos buscando imóveis municipais que tivessem a possibilidade de ser nos dado em dação para abatimento do déficit técnico atuarial ou
para que nos fosse cedido por um período longo de tempo, para que justificasse um eventual investimento nessa adaptação e adequação ao que o Instituto precisa. Lembrando que o passado, e aí eu vou falar como servidor e não como gestor, o Instituto ele teve poucas sedes. Pelo que eu me lembro, ele teve 2 sedes ali na região do Santa Cecília e do Centro, e depois uma na Avenida Argentina, e agora essa aqui. Então, dessas 4 sedes, nenhuma foi adequada. A melhorzinha, inclusive, é essa daqui. Mas, enfim, o que acontece? Hoje, e é uma informação que é complicado para mim, aqui no Pauliprev, falar, porque eu estou falando sobre algo que diz respeito ao executivo. Mas, de fato, a informação que eu recebi é que menos de 10% dos prédios públicos municipais estão adequados e documentados da forma como possa ser apropriado. A Prefeitura está fazendo um levantamento já desde o início do ano para identificar, inclusive, imóveis que são de sua propriedade, que foram desapropriados ao longo dos anos e que não contam com escrituração ou registro, quiçá esteja no seu balanço. Então, essas questões têm sido discutidas com a municipalidade na busca de imóveis. Por exemplo, eu já avaliei alguns prédios ali do Complexo Rodoviária Shopping. Até nós temos um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no Conselho e que conhece bem o caso. E ali, embora nós tenhamos vários prédios ali no Complexo Rodoviária Shopping, nós temos uma única matrícula imobiliária. Os prédios que eventualmente poderíamos utilizar, além de não ter essa segregação de matrícula, o que inviabiliza, eles estão ocupados ou prometidos para outras secretarias, alguns até sem uso, mas ninguém quer abrir a mão de nenhum prédio, de nenhuma promessa que lhe foi feita, ou seja, nós continuamos negociando com a Prefeitura, mas algum prédio ou em cessão ou em dação para pagamento, mas isso pressupõe que esses imóveis têm que estar adequados, documentados, para não serem disponibilizados. Segundo a Secretaria de Planejamento, esse levantamento está sendo feito. Por outro lado, nós temos um imóvel, né, um endereço, um lote, um terreno, que nos foi doado através de lei municipal, e que em 2019 nós descobrimos que nunca tinha sido patrimoniado, o patrimoniamos e lançamos o nosso balanço. Então, lá não tem um período como doação para outros empreendimentos no município, tem algumas coisas acontecendo agora, mas nós não temos um prazo para construção. Nós começamos até a estudar isso no início de 2020, né, antes de deflagrar a pandemia, até visitando alguns projetos novos de outros institutos de previdência para ver se a gente teria adequação. Os prédios que nós visitamos, que estavam sendo construídos, vou citar como exemplo, por exemplo, o Instituto de Previdência de Barueri, que também hoje é um instituto bem pomposo, bem interessante, gastando algo em torno de início de 6 a 10 milhões de reais, não aquela situação que nós tínhamos, que lá no passado, acho que em meados de 2015, foi orçado em quase 30 milhões. Então, precisaríamos fazer uma adequação em um eventual projeto, buscando, né, essa perspectiva de crescimento futuro do Pauliprev, que até recentemente, ainda nós estamos passando por essa situação, nós tivemos uma ADI discutindo a migração dos servidores lá de 2001 para o Instituto Pauliprev. Graças a Deus, está caminhando para que essa situação se resolva de uma maneira, no mínimo, o menos complicada para os servidores públicos municipais, mas, de fato, se essa ADI prosperasse, nós teríamos menos da metade dos segurados de hoje no Pauliprev ainda ativos. Se nós conseguíssemos a modulação de efeitos para os inativos, ainda assim, nós teríamos 60% do quadro só que nós temos hoje de segurados, 40% seriam revertidos, não sei de que forma, mas para o regime geral.
Isso traria um impacto financeiro monstruoso às finanças do Instituto. Então, planejar algo em relação à construção, investimento, sem saber se você tem o dinheiro, é muito complicado. Agora, eu acredito e espero, sinceramente, com todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo, que nós entremos, pelo menos a partir de 2022, em momentos de calmaria, para que você possa efetivamente fazer o planejamento, continuar buscando alternativas para que a gente minimize esse impacto do aluguel nas nossas despesas, mas até pegando o que o Edu falou, eu não entendo que a mudança de sede para um outro prédio locado, em que tenha um custo de aluguel, vai resolver essa questão. Porque nós temos o investimento que foi feito e a adequação desse prédio, que embora não seja o ideal, pelo menos em capacidade, em tamanho, a gente tem conseguido dar vazão à nossa demanda. Então, o que acho que a gente tem que tratar enquanto planejamento, lembrando que a nossa gestão, nossa como um todo, termina em abril, final de abril do ano que vem, é começar a se programar, continuar essa discussão que eu continuo me empenhando nisso, junto à municipalidade, para conseguir um prédio, que o objetivo é mais ou menos isso que vocês estão falando, que a gente conseguisse um imóvel que pudesse nos ser cedido, mas claro, um imóvel desembaraçado, né, como a gente diz, no campo imobiliário, que a gente possa fazer um investimento nele, né, não de grande monta, para fazer adequação para as necessidades dos próximos anos da autarquia e já começar a pensar na sede própria. E aí a gente tem essas duas questões. Nós podemos ter uma sede própria, um imóvel cedido dado em dação para abatimento do déficit técnico, que se tornaria a nossa sede. Se Deus quiser, no futuro, a Secretaria de Previdência, junto ao Ministério da Economia, vai olhar com um pouquinho mais de carinho para os RPPS e conseguir nos deixar trabalhar, por exemplo, com os imóveis que nós temos, podendo locar, alugar, ou seja, transformar esses imóveis em situações rentáveis para o Pauliprev e para outros RPPS, o que não existe hoje, e em não conseguindo uma dação, uma doação de prédio para que a gente possa, porque pelo menos que a gente receba ele em consignação, por assim dizer, para utilização ele por um determinado período e aí sim para projeção de uma construção em sede própria. Então essa história não está adormecida, mas por todas essas nuances que eu expliquei, nos trouxeram uma série de atribulações e de empecilhos no transcorrer desses últimos 2 anos. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, eu estou à disposição. Na verdade, André, eu, como disse, entendo tudo que o Edu falou e também compreendo o que você falou. Mas a gente também tem que ficar... Ótimo ouvir que você disse que esse assunto não está adormecido, porque também nós podemos ser surpreendidos a qualquer momento pelo proprietário pedindo o prédio, né? E aí dá a correria de você ter que ir correr, procurar um outro e se adequar. É aquilo, alugado não é nosso, né? Então, a gente pode estar... a gente corre vários riscos. Mas eu entendo, é claro que ninguém aqui quer que saia construindo uma sede própria com todos esses riscos, sem ter caixa para isso, sem analisar o custo-benefício. Mas também é bem verdade que nós temos um terreno, nós servidores, né, em poder da Pauliprev, e que também teria num mundo muito colorido, né, muito real, de um sonho de consumo, que nós pudéssemos ter alguma coisa que esse terreno estivesse trazendo algum tipo de benefício para o Instituto. Claro, imóvel sempre valoriza, o terreno há 5 anos atrás, 10 anos atrás, valia X, hoje ele vale Y, óbvio que é um patrimônio do Instituto, mas que às vezes a gente também poderia estar utilizando de forma mais rentável para os cofres. Mas eu entendo. E
até abril do ano que vem, eu volta e meia, vou lembrar do assunto de sede própria, porque é um sonho desde do outro mandato. É um projeto, uma proposta até minha mesmo, de brigar por uma sede própria. E em relação a você falar que esse prédio aí ainda é o mais adequado, eu, francamente, o que foi gasto também para deixar na Rua Argentina, que não tem nada a ver com você, com aquela frente maravilhosa, e que eu nem vou falar, porque eu já até esqueci, graças a Deus, quanto custou, só aquela placa daquele lugar já me deixa nervosa, então não tinha nada que ter saído de lá, sabe? As adequações poderiam ter sido feitas lá. Então, tudo é uma sequência, né, de coisas que só deixam a gente mais tristes. Mas eu acho que a proposta da Eliette de uma consignação num prédio público para cessar o gasto com aluguel até que possamos ter uma sede própria seria o melhor dos mundos hoje, né? Até para fazer um fluxo de caixa, evitar um gasto. Porque é um gasto alto, gente, pelo amor de Deus, né? 13 mil reais por mês de aluguel, por favor, né? É um gasto alto. Mas eu entendo todas as suas colocações, viu? Mas volta e meia vou trazer esse assunto à baila, vou trazer esse assunto de falar, olha, sede própria, viu? Sede própria. E vou estar aqui lembrando, tá bom? Edson, você tinha pedido a palavra? Parece que você ergueu a mãozinha. Vou passar a palavra para o Edson, depois você pode responder, André. Obrigada. Eu só fazer um comentário aqui, André, já que você está nessa captura aí. Em 2009, houve a doação de área para o INSS, né? Do imóvel que tinha sido... que a prefeitura fez a desapropriação, né? E esse imóvel, o INSS abriu mão pela política dele de investimento, né? E a gente está finalizando essa formalização agora de retomada, né? Inclusive, não foi publicado ainda no semanário, mas já vai ser, já passou em segunda discussão a revogação dessa lei, tá? Amanhã eu te passo detalhado. Aliás, que já pode olhar lá na lei, né? A revogação dessa lei, e sei lá se seria um caso de fazer um estudo, uma análise aí, tá? Pois não, Edu? Eu queria só concordar com o André, acho que a minha ideia vai de encontro à ideia do André. Eu já desisti até de falar de sede própria, porque eu discuti tanto isso, brigava tanto com todo mundo. A Sandra, inclusive, era no começo, e estava correta, viu, Sandra? Eu acho que você estava corretíssima, que não era o momento de estar gastando com construção de sede. Então, não falo disso mais. Agora, o que a Eliette colocou é muito importante. Se você conseguir um prédio, o que eu acho que não vai conseguir, tá? Porque nós brigamos tanto para conseguir alguma coisa já, para a gente assumir algum prédio e colocar lá para não ter gastos, e a gente não conseguiu, não vai conseguir. Mas isso seria o ideal, conseguir um prédio, a gente não gastar nada com aluguel, e aí fazer a construção. Se a gente for mudar do lugar onde está já adequado que eu digo assim, na condição que estava, adequou dessa forma aí, que a gente acha que não é adequado, mas esse o adequamento que teve, a gente vai gastar mais, vai gastar para adequar outro prédio, vai gastar dinheiro de novo. Então, eu acho assim, que a gente tem que ter calma no momento, só mudar por mudar não adianta nada. Eu acho que o André está no caminho certo e eu acredito que ele vai encontrar o caminho correto. Pois não, André. Pode passar para a Nara antes que pediu a palavra, porque depois eu já posso responder para todo mundo, que às vezes os assuntos se confundem. Não, só completando aqui, que eu achei interessante quando você trouxe a questão, né, que isso pode ser também discutido em relação ao déficit, né, autorial. Se o déficit foi aquele apresentado, né, é um caminho também, além do que a Eliette colocou, né, e acho que desistir a gente não pode, né, acho que tem que encontrar os caminhos, né, para que dê certo. Eu sou daquela que é do verbo da esperança, né, a gente sempre tem um caminho e eu acho que se resolvendo essas questões que você colocou,
e com muita esperança no governo que a gente tem, eu acredito que é capaz disso acontecer, né? Seja da maneira que ele propôs, ou seja, como, né, de repente, a cobertura do próprio teto. Né? Só uma questão do esperança mesmo, né? E só uma coisinha, André, pelo amor de Deus, aproveitar os equipamentos, mesa, cadeira, que nós estamos tudo traumatizada com a última compra que foi feita para essa casa. Pelo amor de Deus, que gerou até a ação no Ministério Público, em função dos custos da pompa, enfim. Eu acredito que o André não precise de uma cadeira com poucas circunstâncias, mas não mesmo, né, André? Está com a palavra, André. Tá. Bom, essa preocupação que vocês têm, eu tenho também, tá, gente? Independente da gente estar aqui ou não, esses últimos anos foram anos bem complicados, né? Todos nós sabemos. Essa preocupação eu também tenho objetivo, quero deixar, estando aqui ou não, um caminho trilhado. Acho que a gente consegue resolver para os próximos anos. A questão da sede própria, o Edu também mencionou que, assim, sempre foi uma dificuldade conseguir algumas coisas, né? Porque se fácil fosse, a gente não estaria em 2021 discutindo a sede do Pauliprev, que existe desde 2001. E, infelizmente, nós pegamos aí um turbilhão de acontecimentos, né, dos últimos anos, com todas as ações, né? Eu hoje estava conversando aqui, não é exatamente a questão do prédio, eu sempre converso bastante com o Fábio sobre as questões de Câmara, Tribunal de Contas. Assim, eu estou recebendo as sentenças do Tribunal de Contas dos últimos 6 anos para eu dar vazão, com determinação. Então, infelizmente, as coisas parece que tomaram um volume nesses últimos 2 anos. Não sei se porque tem muita gente em teletrabalho, né, e aí utilizaram esse período para desencavar coisa que estava atolado, e tudo isso atrapalha bastante. E a própria prefeitura, a instabilidade política dos últimos anos levou a essa condição que o Edson mencionou. Eu tenho acompanhado a atuação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com obras, junto com planejamento de retomada de áreas, retomada de prédio. Mas, assim, é complicado também, porque foram todas doações baseadas em legislações, tem todo um processo técnico para você poder retomar essas áreas. Então, o nosso objetivo agora é acompanhar, como o Edson disse, acompanhar esses processos e, de verdade, e que espero que não tenha muita gente da prefeitura assistindo, eu fico atrás das oportunidades que apareçam. Se eu perceber que, assim, um prédio está ali que possa ser utilizado, eu vou em cima, e eu tenho feito isso. Só que, infelizmente, os prédios que, sim, surgiram até agora, não daria, gente. Aí vocês cairiam de costa mesmo, que é melhor você jogar no chão e construir outro, né? Então, assim, a gente precisa fazer isso. Acredito que nos próximos anos aí a gente tenha um bom resultado, colocando a casa em ordem, fazendo gestão, esperando que a moda das ADIs passem, porque é uma em cima da outra. Quando não tem ADI, tem ação civil pública. Isso inviabiliza a gestão municipal, isso atrapalha as nossas negociações, porque as negociações que você tem que fazer são complexas, envolve jurídico, planejamento, gabinete do prefeito, que estão às voltas com outras coisas. Eu, particularmente, não gosto de fazer nada por portaria, por decreto, né? Eu prefiro sempre que seja por lei municipal, né? Esses acordos que não sejam por leis, os ventos levam. Então, eu quero deixar a coisa bem sedimentada. E quando eu pedi a palavra que a Sandra estava falando em relação ao proprietário já pediu o prédio, Sandra, essa preocupação nós temos, tanto é que eu já comecei a discutir isso agora. Nosso contrato vai até fevereiro do ano que vem, né, como vocês sabem, e a gente já começou a analisar a viabilidade, conversar com o proprietário, com a imobiliária, para chegar num denominador comum e até entender se ele tem a intenção de nos locar o prédio novamente, caso seja necessário, porque, sendo muito sincero, eu não vejo de hoje até o encerramento do atual contrato, da atual vigência, que eu não quero fazer um novo contrato de locação
por 60 meses. Essa é uma discussão que eu já estou tendo com o jurídico, quero fazer por um período mais curto, utilizando a lei do inquilinato, exatamente para que a gente tenha que ficar discutindo essa questão, independente de quem esteja aqui, como a Sandra disse. Nós pegamos um processo muito complicado nos últimos anos, em que houve a necessidade de se tentar consertar o que a gente recebeu para criar o planejamento. Eu espero que quem me suceda não tenha essas dificuldades que nós tivemos, né? A gestão aqui continua bem complicada, com o Tribunal de Contas nos cobrando muita coisa, com ofícios que eu recebo do Ministério Público o tempo todo para responder sobre atos e fatos que não são da nossa gestão, mas que nós temos que responder porque somos os atuais gestores. Então, eu espero deixar um caminho mais tranquilo para que alguém que venha possa sentar, olhar e falar assim, olha, eu tenho essa possibilidade, eu tenho esses recursos, essa situação aqui está calma, os processos do Tribunal de Contas estão sendo registrados, para que a pessoa possa pensar na construção, na reforma, na compra, no que quer que seja, mas com lastro mesmo, porque como é que você justifica hoje, tendo 1,3 bilhão de patrimônio, que você tem um déficit que é quase 3 vezes isso, por uma canetada da Secretaria de Previdência, em que o Tribunal de Contas está me questionando que nós não fizemos nada para impedir o déficit. Então, assim, é uma situação em cima da outra. E a situação da sede só exemplifica, né, essa necessidade de um planejamento futuro que, infelizmente, não houve no nosso passado. Tá? Fico à disposição, se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu estou às ordens. Eu queria comentar que não faz muito tempo que a gente saiu naquele projeto do CIASP para procurar algum prédio que pudesse abrigar e levar à frente o projeto. E isso que o André colocou foi muito real. A condição dos prédios que a prefeitura estava disponibilizando, acredito que de lá para cá até talvez tenha aparecido outros prédios, mas assim, não conseguiria abrigar, exigiria uma reforma muito grande e não daria certo. Então, não sei, tem que ser alguma oportunidade bacana que aparecer mesmo para conseguir ter uma sede do Instituto, porque não havia nada bacana disponível. E uma outra coisa para poder esquentar um pouquinho mais a conversa, né, na reforma atual do prédio da Poliprev, teve vários apontamentos que eu acabei fazendo naquele momento por conta da perícia, por conta dos consultórios, as exigências da vigilância sanitária, e aí teve aquela questão que eu fiquei brigando para colocar teto no consultório, porque não podia ficar consultório sem teto, e a documentação da perícia. Agora é um departamento que está na Poliprev, mas que tem esse convênio com a prefeitura, então também acho que para uma nova sede é uma coisa que lá na frente a gente vai reavaliar se fica junto, se vai para o RH, e aí eu estou falando isso porque a parte dos consultórios é uma parte cara, é uma parte que ocupa espaço, são mais pessoas, junto com isso tinha aquele projeto que está um pouquinho dormindo, mas que precisa avançar porque é melhor para o servidor, então algumas coisas acabam se encontrando aí, e aí de repente a nossa demanda, a necessidade de tamanho de prédio, ela começa a diminuir um pouco, né, e aí abre outras oportunidades e tudo mais. Era só isso. Vou pegar um gancho na fala do Paulo, vou pedir licença para os demais conselheiros, que nós estamos na apresentação do relatório gerencial e acabamos desviando o foco. Não foi você, viu, Paulo? Eu que comecei a desviar o foco. Eu vou embora, desculpa. Não foi você, não. Mas estou falando isso até porque a reunião hoje está com um tempo mais elástico, dá para a gente discutir algumas coisas que são importantes para todo mundo. Essa questão da sede própria é uma discussão importante, que é para todo mundo, é nossa, é do servidor. E eu vou pegar um gancho e fazer um pedido, uma sugestão, voltando um pouquinho no relatório gerencial, já que eu dei uma boa escapada do foco, mas também porque falou do contrato de aluguel, dos valores que foram reajustados, então estava fugindo, mas não tanto assim do foco. Então, eu vou voltar um pouquinho e vou pegar um gancho na fala que eu fiz em relação aos afastamentos
por pneumopatias e ao número excedente de pensões, e os nossos companheiros, né, que passaram pelo processo de desencarne, que faleceram em virtude de Covid ou até que não, mas eu queria saber, André, se o serviço social do Instituto tem algum planejamento, se tem feito alguma coisa em relação a esses pensionistas que perderam seus entes, se isso tem refletido no Instituto. Eu sei que é fugir um pouquinho, por isso que eu estou pedindo licença aos demais, e eu estou te dizendo isso porque nas UBSs, e até acho que no DIMOP o Paulinho também tem recebido isso, o aumento, né, de procura por desestruturação mesmo, por perda dos seus entes queridos, por não saber o que fazer agora, por todas as questões emocionais, psicológicas e sociais, né? Filhos perdendo mãe, esposa perdendo marido. Eu acho que agora, pelo menos a unidade que eu trabalho, a gente tem fortalecido esse trabalho da assistente social, ela tem trabalhado bastante com isso, com a população, juntamente com a psiquiatra da unidade, porque nós estamos sem o profissional de psicologia, e tem sido um trabalho importante para a população. Então, eu penso que para o servidor agora e para os pensionistas, que acabam sendo indiretamente mais responsabilidade nossa, se tem alguma coisa em mente, se não tem, eu gostaria de solicitar que tivesse, tá bom? E desculpem ter fugido do foco, e eu agradeço, mas eu precisava aproveitar o momento para fazer esse pedido. Pois não, André? Em relação a esse aspecto, Sandra, a gente já faz algum tempo que os atendimentos de pensionistas que nós fazemos aqui, porque tem todo um processo burocrático, né, para a concessão da pensão, a gente agilizou em muito. Hoje, por exemplo, a concessão da pensão para que o servidor, ou aquele dependente do servidor falecido, já é uma situação traumática, a gente já acelera bastante, né? Então, ele é prioridade para a gente. Inclusive, nesses atendimentos, a nossa assistente social, a Didia, a Diana, ela participa dos atendimentos e ela conversa, ela tem essa perspectiva de atendimento. Agora, inclusive, a gente deve ampliar isso mais de forma virtual, porque a nossa assistente social, ela está grávida, né? E como grávida, a gente vai desenvolver alguns projetos para ela em home office, porque a gente tem uma legislação federal que coloca essas pessoas em afastamento. Ela está vindo trabalhar, então, assim, a gente tem concomitantemente desenvolvendo esse projeto com ela, claro que com todos os cuidados, mas a gente deve ampliar essa busca ativa, que faz parte do planejamento desse projeto, fazer esse tipo de atendimento, porque no dia a dia, como nós temos apenas uma assistente social, acaba se misturando o processo com perícia, com os atendimentos dos nossos inativos, porque assim, a situação da pandemia, ela amplia uma demanda que a gente já estava discutindo naqueles casos de glosas, por exemplo, porque a gente atende pessoas depois de um determinado tempo de aposentadoria, que com uma estruturação financeira para sua aposentadoria acaba sendo pega de surpresa. Então, já era um projeto que estava em andamento e agora, com a questão da pandemia, ele começou a se ampliar e agora vai ser mais ampliado ainda, porque, assim, a gente teve um fluxo, a gente não tinha percebido muito isso, mesmo nos últimos meses nós percebemos um fluxo bastante grande, ou bastante grande não, né? Aumentado em relação à nossa estatística anterior dos nossos colegas de trabalho que foram a óbito por conta da pandemia. Nós já fazíamos esse trabalho em relação a alguns outros casos, mas, infelizmente, nós tivemos um aumento significativo. Então, nós estamos administrando isso, faz parte do projeto dela. Assim, foi até bom você colocar, porque deu a oportunidade de a gente falar, mesmo que pareça que saia do tema, não sai, porque acaba uma coisa complementando a outra. Tá. Acho que o Paulinho queria falar alguma coisa, Paulinho? Eu queria, assim, vou ser rápido, porque está um pouquinho fora do tema também, não é objetivo, mas eu acho que a gente tem responsabilidade com a Poliprev, a gente tem uma responsabilidade social e sanitária também. Um gancho no que a Sandra observou lá atrás, quando ela disse que a Secretaria de Saúde tem um número ok
né? Não é um número muito alto, nem um número muito pequeno de afastamento. A gente está falando do relatório do primeiro trimestre, quando começou a vacinação, né? E a gente está falando agora para um grupo também de aposentados, é um grupo muito variável. A gente tem pessoas que recusam a vacinação por conta de marca da vacina, isso é um absurdo nesse momento. E esse número, ele só está dessa forma porque, de fato, os profissionais de saúde foram os primeiros a começar a vacinar. Senão esse quadro estaria muito pior. Eu peço desculpa porque nisso a gente foge totalmente do assunto, mas é porque se a gente tem a oportunidade de falar, a gente precisa repetir mesmo, em reunião gravada, e para quanto mais pessoas conseguirem chegar, porque a gente precisa vacinar de fato. É esse o diferencial que fez para os afastamentos desse ano, né? Então, eu só queria deixar esse recado, porque eu acho que é extremamente importante mesmo. Muito bem, Paulo, realmente, extremamente importante. E olha, acreditem, viu? As pessoas têm uma grande dificuldade de agendar, porque tem uma demanda de pessoas, aí agenda, na hora que chega lá, pergunta, que vacina é hoje? Você fala X, ela fala, não quero, obrigado, vou embora, quando chegar a B, eu volto. E recusam vacina. É impressionante, é revoltante até. Porque quer escolher marca de vacina como se estivesse na feira escolhendo pastel, né? Hoje eu quero de carne, amanhã eu quero de queijo, e é absurdo mesmo, Paulinho tem toda a razão. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre o relatório gerencial? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Então, mais uma vez, tadinho, seguramos o Bruno aqui até agora, escutando tudo isso, né, Bruno? Mas, mais uma vez, agradecendo o Bruno pela apresentação e pela participação na reunião. Mais uma vez também agradecendo pela forma que o Bruno faz a apresentação, que fica muito clara, bem objetiva. Obrigada, viu, Bruno? Obrigada mesmo. Desculpa te segurar aí, desviando tanto o foco da sua apresentação. Não, imagina, Sandra. Tanto é que a gente estava falando do relatório, comentou sobre o imóvel e gerou a discussão. Então foi até oportuna, porque o relatório gerencial, querendo ou não, ele permite que vocês, conselheiros, tenham a noção do todo da Pauliprev e, com isso, façam indagações pertinentes e que gerem discussões. Então, de forma alguma, acho que foi tudo relacionado. Agradeço o espaço e lembrando que os relatórios já estão no nosso site, né, na aba de controles internos, tanto a apresentação quanto o relatório, e qualquer dúvida eu continuo à disposição, tá bom? Então, obrigado e boa noite a todos. Boa noite, Bruno. O André já mandou no grupo de conselheiros o relatório detalhado também, tá? Só para constar e para registrar. Tá. Obrigada, Bruno. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Foi bem apresentado, por isso, né, Bruno? Não, imagina. Obrigado. Os assuntos de pauta se encerraram. Temos o último item, que são assuntos gerais. Faz tempo que a gente não consegue falar. Então, a Eliette pediu a palavra. Alguém mais gostaria de trazer algum assunto? Então, Eliette, a gente tem mais uns minutinhos aí. Acho que dá para você colocar o que você quer. Só para passar uma preocupação, que a Unimed, né, a migração dos aposentados, está sendo feita a realização lá na Pauliprev, né, visando a maior segurança dos aposentados, enfim. E nós divulgamos nos nossos grupos sempre que a partir de hoje tinha um plantão na prefeitura para tirar todas as dúvidas, já que os funcionários da Pauliprev não são da Unimed e não vão ter condições de informar muita coisa. E aí até conversei com o Ademilson hoje, André, porque ele passou que estava sendo um número pequeno hoje, assim, de agendamentos, né? Por outro lado, eu até coloquei isso no grupo e também pedi para as pessoas ligarem, assim como o próprio Ademilson me pediu, porque muita gente não vai migrar, vai mudar de plano, vai mudar, e é bom vocês saberem, até para não ficar esperando, né, fazer busca, enfim. Só que criou outro tipo de problema, né? A gente incentiva, mas depois dá problema. O telefone está ficando uma loucura, né? O PBX. Então, não sei o que a gente... Só queria colocar isso para você, que muitos estão tentando, mas não estão conseguindo, né? Daí eles devolvem para mim, no particular, que não estão conseguindo pelo fluxo de pessoas mesmo, né?
é um PBX, né? E aí o fluxo não está conseguindo. Então, eu só queria dar essa devolutiva para você sobre essa questão. Às vezes a pessoa quer, mas não está conseguindo. Tá? É isso. A gente percebeu isso também, Eliette, porque assim, quando nós conseguimos atender, a pessoa fala, eu estou ligando faz um tempo, mas as ligações não têm parado. E é como você disse, nós temos 514 cadastrados inativos do Pauliprev com convênio atualmente. Então, nós temos até o dia 14 para fazer, conforme foi divulgado. Se vocês me permitem, hoje de manhã teve uma reunião, teve uma apresentação da Unimed Nacional, lá no na sala de imprensa da prefeitura. Eu desloquei um servidor nosso para ter ido até lá, ele fez um resumo que eu postei para vocês no grupo dos conselhos para vocês lerem. Isso ajuda a gente multiplicar. Não é responsabilidade nossa, mas a gente tem procurado fazer o máximo que a gente pode para estar atendendo a demanda. Aquelas coisas muito específicas, que às vezes é individual do servidor, do plano dele, do médico dele, a gente tem orientado a buscar a Unimed. Então, a gente tem dois tipos de questões baseadas no que você falou. Primeiro, essa questão de que vários inativos, vários conveniados, realmente demonstraram que não vão querer se conveniar. E aí a gente fica meio com uma situação sem ter o que fazer, porque é facultativo, não há a obrigatoriedade e nem todo mundo vai se disponibilizar a nos avisar, infelizmente. Num segundo momento, a gente observando essa questão, o que nós pretendemos fazer chegando mais próximo, porque hoje foi um dia de testes, por assim dizer. Foi o primeiro dia, nós atendemos 2 pessoas por horário, vimos que o fluxo dá para atender adequadamente, fizemos algumas alterações no nosso layout de atendimento, e a partir de amanhã a gente pretende agendar 4 por horário. E aí a gente dá vazão na demanda de maneira mais rápida e mais adequada, para que num segundo momento a gente faça a busca ativa. Porque nós temos a relação passadas pela Unimed para a Prefeitura, que a Prefeitura nos remeteu, daqueles segurados. Uma coisa que nós observamos a partir de hoje no atendimento é que nem todos os dados desses segurados com a Prefeitura estão atualizados. Então, talvez a gente tenha o trabalho de atualização. Nós estamos tendo problemas de data, principalmente data de nascimento, endereço e telefone incorreto. Então, fazendo essa triagem que nós estamos fazendo, num segundo momento, nós devemos começar a entrar em contato. Então, aqueles que lhe procurarem, pede para insistir, porque aí é um problema de linha telefônica, de PABX. Não conseguindo, Eliette, pode encaminhar um e-mail para aquele e-mail que a gente sempre usa, tá? benefícios@pauliprev.sp.gov.br, que aí a gente vai fazer o agendamento, entrar em contato com essas pessoas, e se ainda assim, na última semana, restarem muitas pessoas, nós devemos estar fazendo contato com a forma que nós temos, para estar garantindo que pelo menos todos sejam ouvidos. Se vai haver ou não o interesse na migração, aí é uma coisa que é individual e compete. Mas hoje começa, acredito que até o final dessa semana a gente tenha dado vazão a grande parte do nosso fluxo, pela nossa estimativa e pelo nosso planejamento, restando a semana que vem para a gente tratar desses detalhes, tá? Então, tudo isso a gente está discutindo. E assim como você falou com o Ademilson, sim, a cada período, o Ademilson e o Pedro me dão um retorno, assim como o Rafael, que é um outro servidor que eu coloquei ali para estar ajudando, junto com o departamento pessoal, a dar conta da demanda dos nossos inativos. Uma outra observação, nós hoje tivemos 3 ou 4 inativos que, não fazendo ou não conseguindo agendamento, vieram aqui na busca ativa. Claro que a gente não os passa na frente, mas havendo a possibilidade, a gente os atende de mesma forma. Então, para aqueles que a gente sabe que tem ansiedade, podem nos procurar pessoalmente, que a gente vai atender também, mas sempre dando prioridade para o agendamento prévio. Eu até achei importante você falar de usar o e-mail, porque as pessoas que não vão querer migrar podem usar até esse recurso para comunicar, e para vocês é mais seguro ter um documento assinado que eles não querem migrar. Não é?
Perfeito. Assim, a responsabilidade não é nossa, né? O que nós estamos fazendo é tentar preservar os nossos segurados inativos. Pode deixar, André. Eu vou divulgar isso ainda hoje do e-mail. Eu acho, André, que o e-mail, já que você colocou uma segunda ferramenta importante de acesso. Eu sou bem leiga em mundo digital, mas de repente eu sei que tem alguns lugares de contas comerciais que tem WhatsApp Business, que de repente você passar mensagem de um número comercial por WhatsApp seja uma forma também. Eu queria dar essa sugestão, eu não sei como funciona, não sei se tem que ter um chip em separado, um celular, como é que é, mas eu sei que tem um programa que você baixa, tem alguma coisa para ele ser gratuito, tem uma que não tem. Então, eu não sei, mas o pessoal de TI que manja pode te falar melhor, talvez seja uma ferramenta, e o fato de vocês estarem fazendo contato com o servidor que tem o convênio facilita, ao invés do servidor procurar por vocês e não conseguirem esse contato, está ocupado o telefone e gerar essas reclamações, mas se vocês fazem o contato com o servidor para dizer, olha, está migrando o plano, qual é a sua posição? Eu vou te tirar da fila, vou falar com o próximo e tal, eu acho que facilita o próprio trabalho de vocês. Vocês irem atrás desse servidor, apesar de não ser obrigação, não ser de nossa responsabilidade enquanto instituto, mas foi perfeita a sua fala de preservação dos inativos, que estão preocupadíssimos, que estão ansiosos com essa possível mudança, perder o contato do vínculo com o médico-paciente, isso é bem preocupante, os pacientes ficam mesmo ansiosos. Então, eu acho que o fato de vocês ligarem para eles, para marcar, para dar dia e horário, para eles comparecerem para tratar do assunto, facilita a vida do que eles tentarem ligar para agendar. Sabe, fazer um caminho inverso pode ajudar. Bom, era só para dar essa sugestão para contribuir um pouco no debate. Obrigado. Pois não. Uma pergunta. Existe um documento onde a gente possa ver quais são os médicos que estão vinculados a esse plano nacional? Porque essa foi umas 3 ou 4 pessoas me fizeram essa pergunta e é uma curiosidade minha também. Se os médicos que a gente já tem como médico da família, se eles vão estar, se eles fazem parte desse plano. Como que eu descubro isso, André? Em teoria, a informação que nós temos da Unimed é que todos os médicos vão atender ao ambos os convênios, tá? Por quê? Porque é uma parceria da Unimed Nacional, através da Central Nacional das Unimedes, que eles sejam atendidos. Com o diferencial de que no passado, quando a gente saía da região aqui de Campinas, a gente só tinha atendimento de urgência e emergência em outros lugares. Nesse caso, não. Vai passar, inclusive, a ter os atendimentos com médicos em outras localidades, até atendendo a uma demanda de alguns servidores que hoje moram fora do estado, né, e tudo mais. Então, essa é a informação que nós temos. A orientação que eu particularmente passo, e é o que eu fiz, Sirlene, é assim, converse com o seu médico, porque, por exemplo, nós tivemos a informação de pessoas que tinham a Unimed paulistana, e de que se dirigiam ao centro médico, e o centro médico disse que não queria atender, porque havia um problema de pagamento. A Unimed paulistana que faliu, inclusive. Assim, a minha esposa tinha Unimed paulistana e nunca passou por esse tipo de dificuldade, sempre foi atendida. Então, eu acho que, assim, às vezes a experiência pessoal de cada um com algum médico ou com algum centro de atendimento que procurou pode ter sido negativa. Então, assim, a informação que eu tenho que, inclusive, está no materialzinho que eu mandei para vocês, tá? Um release que eu fiz, que eu encaminhei, na verdade não fui eu que fiz, tá? Eu pedi para o Marcos fazer a partir da experiência que ele foi lá hoje ter na apresentação da Unimed, essa resposta está lá. Então, em teoria, toda a rede de atendimento que nós temos hoje vai estar atendendo de mesma forma. O cuidado que a gente vai ter que ter, por exemplo, aquelas pessoas que estão em tratamento contínuo, é que eventualmente, por exemplo, isso acontece comigo, eu tenho uma guia do meu médico para fazer um raio-x do pulmão, todos sabem que eu continuo fazendo tratamento, né,
conta das sequelas do Covid, para daqui 60 dias. Eu já sei que eu vou ter que pegar essa guia, voltar ao meu médico, quando eu tiver a nova carteirinha, pedir para ele substituir. Então, esse cuidado a gente vai ter que ter. Por exemplo, naqueles atendimentos de contínuo, que não é da parte médica, em que você faz a liberação automática pela central, nós temos pessoas, por exemplo, que estão com tratamentos de fisioterapia. A indicação é que converse com o seu fisioterapeuta e já passe o número da carteirinha nova para pegar, porque o tratamento vai continuar sendo contínuo. Então, as regras não mudam. Nós passaremos até, espero que eu não use, espero que nenhum de nós usemos, mas esse novo plano, para quem aderir, vai ter lá uma assistência funeral, que a gente não tem hoje, a gente não quer, mas vai estar lá. Então, assim, tem uma série de informações no comunicadinho que eu mandei para vocês, que ajuda nessa tirada de dúvidas, mas claro que só a partir do momento que a gente migrar é que a gente vai ter certeza do que a gente está falando. A gente está procurando ter o máximo de informações para tranquilizar as pessoas que nos perguntam. E quem já tem exames aprovados pela Unimed Campinas vão ser atendidos normalmente? Ou eu tenho que perguntar isso na Unimed? Isso. Eu encaminhei essa pergunta para Recursos Humanos da Prefeitura já na semana passada. Eles me deram a resposta, até me replicando algo que eles receberam da Central Única. O ideal se você já tem alguma coisa que você possa agendar até o final do vencimento, que até o final de julho agora, com a Unimed Campinas, já mata essa guia, já resolva, tá? Se for possível. Não sendo possível, você vai ter o trabalho depois de pedir uma nova guia com uma nova autorização, porque vai mudar o número da sua carteirinha, vai mudar o plano, mas sem carência, sem nada. O atendimento será o mesmo, nos mesmos locais da sua escolha. Essa é a informação que eu tenho, tá, gente? Pode ser que a gente tenha aí algum período de transição, de adaptação, mas, em princípio, não é para a gente ter nenhuma dificuldade, a não ser a substituição das carteirinhas e, eventualmente, essa transição de uma para outra com quem nos atende. Os médicos com os quais eu tenho tido bastante contato me disseram que atendem e continuarão atendendo normalmente. Eu fiz um exame, né, mais complexo recentemente aqui na Medicina Nuclear de Campinas, e eu fui buscar o resultado e perguntei, eles me disseram que eles também atendem normalmente. Minha irmã foi ao centro médico, fez esse questionamento, o centro médico disse que atende normalmente. Então, eu acho que com o passar dos dias, a gente vai começar a ter informações mais claras a esse respeito. Eu, até agora, não vi problema nenhum, a não ser o aumento de valores, que é importante que a gente saiba que esse aumento de valores na Campinas a gente teria também agora entre agosto e setembro, não sei se maior ou menor, mas a gente teria de mesma forma, tá? Eu achei só a consulta muito mais cara, né? Porque parece que era 9, agora vai ser 24. Mas... Não quero justificar, tá, Sirlene? Mas o que acontece? Quando você faz esse plano, que é um chamamento público, plano de concessão, se a gente pegar o edital anterior, que foi feito por 5 anos, foram R$15 durante esse período todo. Agora, no novo chamamento, o que foi feito, eu vi até a planilha, foram aplicados os índices de reajuste, o que chegou nos R$24,70. A tendência é que esse valor perdure pelos próximos 60 meses, tá? Essa é a tendência e é a informação que eu tenho também. Porque esse valor anterior foi bem longo também, né? De Campinas. Faz tempo que a gente paga, acho que R$9 por consulta, sei lá. R$15. R$15, R$15 por consulta. Não sei onde eu achei o 9. R$15 por consulta. Não, mas não tem importância, eu só queria entender essa questão e também até para responder para quem me perguntou. Tá. Obrigada, André. Mais alguém, gente, quer falar? Pois não, Edu. Não? Não? Mais alguém? Gente, tem um convênio também. Eu. Você fez não? Aí eu achei que você não queria. Sim, eu. Então, tá bom. Vai lá, Edu. Não, é só uma pergunta. É que o André postou ali e eu ia perguntar para ele se pode passar para as outras pessoas o que você colocou sobre a Unimed ali. Compartilhar nos grupos aí. E
E a outra pergunta é como que está o projeto de lei da redução dos jetons? Porque nós estamos agora menos de um ano, né, de terminar esse mandato, e na verdade, eu mesmo, a minha defesa é que o ano que vem, quando começar o outro mandato, comece também a valer a redução dos jetons, né? E se ficar muito para frente, né, André, com todo esse problema que está acontecendo aí, não sei o que vai acontecer, mas se não pegar no pé e ficar muito para frente, vai acabar não conseguindo. A gente, nem para o próximo mandato, a gente conseguir reduzir. E aí dá até uma melhora, dá para a gente até pagar o aluguel, né, Sandra? A gente pode pagar o aluguel até só com a redução dos jetons, né? Então, como que está esse projeto, se a gente está cobrando lá para que seja para o mandato que vem, porque se não dá tempo, já temos pouco tempo aí, com um monte de coisa para resolver. É isso, e compartilhamento daquela matéria que você colocou, só isso. Em relação ao compartilhamento da matéria, ok, né? Até porque foi baseado na apresentação que a própria Unimed fez hoje, então eu não vejo problema. Até por isso eu mandei no grupo para que todos possam utilizar essa informação, tá? Lembrando, gente, que essa informação nós estamos compartilhando também um resumo daquilo que foi passado na apresentação de hoje lá na reunião. Não é de nossa responsabilidade. Então, se vocês forem compartilhar, por favor, só façam essa observação. Nós estamos retransmitindo o que recebemos, de uma maneira mais resumida e menos técnica. Em relação ao projeto do Jeton, eu já tinha falado na outra reunião, Du, assim, esse projeto está no gabinete, e eu, inclusive, recebi um ofício já, porque eu tinha conversado com o gabinete a esse respeito. Isso, nos próximos dias, eu quero montar um projeto de lei e encaminhar para o Executivo para dar sequência para a Câmara, tá? A coisa, para não ficar perdida, porque a gente não perdesse isso de vista, eu percebi que estava meio complicado, até recebi um ofício até um pouquinho complicado, o dia que vocês vierem aqui eu mostro para ler, eu recebi recentemente, mas enfim, o Executivo, resumindo, me devolveu a responsabilidade. Como é algo que a gente já discutiu, eu vou transformar isso numa minuta de projeto de lei e vou devolver de maneira açucarada para o gabinete, esperando que dê a devida sequência. Ainda está a discussão sobre valer para essa ou para a próxima gestão. Essa é uma decisão que me incomoda eu ter que tomar, por conta de toda a discussão, mas é possível que já valha para essa gestão. Tá? Então, assim, encaminhar o projeto de lei para a Câmara não é algo que compita a mim, mas o gabinete receberá, eu acredito que ainda no mês de julho, se tudo der certo, a minuta de um projeto de lei para ser encaminhado para a Câmara, que eu espero que entre agosto e setembro tenha sido encaminhado e votado. Se para essa gestão ou para a próxima é uma decisão que não me cabe, mas eles receberão prontos exatamente por essa preocupação que você está falando. Eu garanto para você que a gente vai fazer, eu só não consigo datar esse quando fazer, mas vai acontecer. Então, isso é um compromisso meu, inclusive, com vocês e com os demais servidores. Nós faremos. E eu tenho acompanhado, sim. Deixa eu até aproveitar, eu sei que a gente está com um pouquinho, a gente está no final, mas é algo que a gente tem discutido em relação ao regimento interno. O relatório da Procuradoria Jurídica, que está terminando agora, deve ficar em torno de 50 a 60 folhas, tá? Tratando sobre cada tópico do que foi apresentado. Infelizmente, nós tivemos alguns percalços aqui, recentemente, em relação a muitos pedidos do Tribunal de Contas e algumas coisas do Ministério Público, nada da gente. Tribunal de Contas é porque está iniciando agora. Além de estar iniciando o processo fiscalizatório do balanço 2020, nos pediu mais um monte de informações que nós tivemos que atuar sobre uma interpretação que, na minha opinião, é um pouco absurda do Ministério Público de Contas sobre as contas de 2019, mas outra história, e aí isso nos atrapalha bastante em relação ao fluxo processual daquilo que não é tão urgente. Mas acredito que ainda até o final desse mês eu esteja encaminhando para vocês esse parecer da nossa Procuradoria Jurídica a respeito do regimento interno para que a gente possa sentar e conversar. Vocês construíram, acho que vocês têm que avaliar, eu continuo à disposição
porque o que a gente precisa mandar para o gabinete algo que tenha sentido e que vá seguir, porque do contrário não vai ficar parado como tantos outros projetos. Mas é só para posicioná-los, porque a IET na última reunião também fez essa colocação e eu me comprometi a estar dando os feedbacks a respeito dos assuntos, tá? Então, jeton e regimento interno tá dessa forma. Eu acho que vocês viram também, junto com o projeto do abono, foi para a Câmara o parcelamento dos débitos das despesas que nós tivemos com o pagamento das aposentadorias anuladas dos guardas, tá? Esse é o primeiro passo de um processo que eu sempre primei por não fazer um acordo administrativo. Tem que sair lei para que a prefeitura se comprometa a nos fazer a devolução. Foi um trabalho bem complicado, viu, pessoal? Depois a gente pode tratar do assunto especificamente para não alongar, mas finalmente o projeto foi para a Câmara, eu espero que seja votado, aprovado, para que, no máximo no início do ano que vem, a gente consiga firmar esse parcelamento e começar a receber esses valores também, que isso vai contribuindo para nosso equilíbrio financeiro no longo prazo, tá? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, alguma colocação, eu estou à disposição. Perfeito. Ótimo, André. Muito obrigada pelas informações e pelas explicações, pela paciência de sempre. Acho que ninguém quer falar mais nada, também já deu o nosso tempo de reunião. Então, eu encerro a reunião do Conselho Administrativo dessa noite, agradecendo a presença, a participação, paciência e compreensão de todos. Peço mais uma vez desculpa pelos desvios de focos dos assuntos, mas foi uma reunião bastante produtiva e proveitosa. Às vezes vai acontecer da gente precisar mesmo desviar das pautas e entendo o tempo hábil de discussão, eu acho que sempre é válido e aproveitar esse tempo que nós temos, né? Então, agradeço mais uma vez a todos, muito obrigada, tenham a todos uma boa noite.